aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Olha, hoje eu vou falar sobre algo muito interessante para você que está batalhando com o inglês. Já não é a primeira vez. E normalmente, desde que eu comecei a fazer conteúdo, seja escrito, seja em vídeo, eu venho relatando a experiência que eu aprendo com os alunos nesses últimos 10 anos, né? Na verdade, são 11 anos dando aulas de inglês. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Paulo Nidek e eu ajudo jovens e adultos do Brasil e do mundo todo através da internet, dos meus vídeos na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, me segue por aí, a atingirem a fluência em inglês, a você atingir a fluência em inglês. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma técnica apurada de aprendizagem acelerada. Por quê? Eu também falo outros idiomas, como alemão, francês, italiano, espanhol. Eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo também e como isso pode se conectar com o seu inglês. Então eu tenho essa técnica que eu comecei aplicando em mim e depois fui aplicando nos meus alunos, onde eles têm resultados a partir de 3 meses a no máximo 1 ano. Eu não fico com nenhum aluno meu por mais de 1 ano, mesmo que os cursos tradicionais lá fora levem de 4 anos a 6 meses. Então, eu dividi em 5 etapas, vem comigo até o final do vídeo, deixa seu like, qualquer pergunta, bota nos comentários. Primeiro, eu quero falar da avaliação de inglês, da prova oral. E eu lembro que muitos anos atrás, quando eu dava aula num curso tradicional, era o momento da prova oral. Aí chegava o momento da prova oral, o cara ficava tremendo e tudo. Aí eu falo, não, calma, senta aí, tranquilo, toma um copo d'água, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque era o momento que o aluno tinha para falar, né? Então essa coisa de falar inglês, que é o mais importante, muitas vezes é deixado de lado, né? Você vê aí quantos cursos, seja online, seja presencial, que ficam tão obcecados em você tem que copiar, tem que ir, tem que repetir. Repetir é importante, mas assim, é muito baseado na repetição, é muito baseado em coisas que muitas vezes não são essenciais para o seu dia a dia. E eu tô de olho aqui no meu scripts para eu não perder o foco. E normalmente, como é que funcionam esse tipo de curso? Você tem lá, você entra no básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, alguns cursos têm o Pre-Intermediate, aí depois vai pro Intermediate, alguns têm Upper Intermediate, olha quantas etapas, e cada uma leva de 3 a 4 meses. Aí se você sobreviver, você continua, aí vai pro Advanced 1, 2, 3, e aí se você sobreviver a tudo isso, você vai chegar lá no final no Conversation. E o Conversation é quando você efetivamente tem a oportunidade de abrir a boca. Eu estava comentando com um aluno meu e eu falei assim, imagina, você ensina o seu filho, né, a vocabulário. Aí você pega lá o dicionário, aí entra lá A, abacaxi, amor, não sei o que, abóbora, B de banana, C de casa, D de dado. Aí você ensinou todos aqueles, né, C de caixa, D de dado, E de escola, E de estado, tudo aquilo. Aí depois você fala assim, depois daqueles anos todos, aí você fala, meu filho, agora fala. Aí ele vai falar banana, caixa, abóbora, abacaxi, né? Mas ele não vai ter uma conversa como se fosse um ser humano normal, né? Então, normalmente, esses cursos funcionam dessa forma. Aí, se você chegar até o final, o que já é muito difícil, exige muita relação, aí você chega lá no final pro Conversation e o cara já chega meio desestruturado, né? Tenso e tal, e só começa a abrir o bico no final do curso. Eu prefiro simplificar as coisas, até demais talvez. Eu coloco somente em 2 etapas a aprendizagem. Se eu tivesse que enxugar tudo, eu colocaria em 2 etapas, que a primeira é se comunicar em inglês, da maneira que for.
com as palavras que você já sabe, com aquele material que você já sabe. Lá no meu site, entra na parte curso, então, meu site deve estar aqui embaixo, aí você entra lá, curso, vai lá, no final rola, até o final tem o meu e-book, e aí você vai aprender um monte de vocabulário lá, tá lá, de presente para você, e você já vai ter ali algumas ferramentas, coisas que você já pode falar inglês. Então, o primeiro passo é se comunicar. Se comunicar com gesto, com não sei o quê, dançando, falando, parará. E o segundo passo é você aperfeiçoar a qualidade dessa comunicação. Bem simples e bem natural. E aí eu lembro de um querido colega e amigo meu, o André Pérsia, que ele é fera na programação neurolinguística, e uma vez eu falei assim com ele: poxa, André, eu trabalho muito e eu queria achar mais equilíbrio na minha vida profissional, pessoal. E aí ele me fez uma pergunta muito inteligente: como é que você sabe que esse equilíbrio já não está aí? O que falta para você atingir esse objetivo? E eu trago essa pergunta para você: o que falta para você saber que essa fluência já não está aí? Primeiro, acredito que seja muito útil a definição de fluência, né? Para mim, fluência é muito simples. É você falar bem e ser bem entendido. Quer dizer que você saiba falar tudo em inglês? Não. Quer dizer que você vai entender tudo em inglês? Não. Mas talvez de 80% a 90% você consegue se virar e você consegue dar conta do recado para atingir os seus objetivos. E continua se aperfeiçoando, que esse é um processo que pode levar a vida toda. Eu não sei todas as palavras em português. Eu tenho branco em português. Imagina em inglês. Eu aprendo novas palavras em inglês ainda hoje, depois de todo esse tempo. Então, é uma aprendizagem, é um contínuo, né? Isso aí você vai levando para a vida toda. E aí, a quarta parte desse vídeo é o momento de legitimação. E o que é isso? É quando você tem aquele clique, você fala: pô, agora sim. Agora eu tô fluente, agora eu consigo. E aí eu vou compartilhar aqui com você, rapidamente, alguns momentos de legitimação que eu tive. Eu lembro. Legitimação é o quê? É quando você leva aquele selo, você fala assim: pô, agora sim, agora eu consigo. E eu lembro que o meu primeiro momento de legitimação, assim, que eu falei: pô, acho que eu tô mandando bem no inglês, eu sou bom, eu sou fluente no inglês, foi quando eu fui aprovado pelos recrutadores da Disney para ir trabalhar lá no parque da Disney, no Walt Disney World, na Flórida. E eu trabalhando inglês, falava com o chefe em inglês, tinha reunião em inglês, tudo em inglês. Eu falei: pô, tô mandando bem no inglês, acho que agora o meu inglês é bom, é suficiente, é fluente. Lembro também do momento de legitimação em francês, quando eu estava, minha primeira viagem para a França, e eu estava no avião, e a mulher falou uma coisa assim: Monsieur, quelque chose a tombé. Alguma coisa caiu. Aí eu falei: nossa, entendi. Aí eu fui lá ajudá-la e tal, e me comuniquei rapidamente com ela. E depois, quando eu cheguei no aeroporto Charles de Gaulle, e aí eu fui lá, já tava, né, com aquele francês, assim, tudo pensando e tal, não sei o quê, estudando. Aí eu cheguei lá e fui trocar dinheiro no aeroporto. E aí eu falei assim: Monsieur, je voudrais changer l'argent. Ou seja, senhor, eu gostaria de trocar dinheiro. Ele falou: oui, oui, oui. E ele entendeu. Eu falei: caramba, funcionou. E aí eu já fiquei mais empolgado para falar francês. Aquele foi o meu momento de legitimação em francês. Depois, no alemão, eu lembro que depois de 2 anos estudando com um professor austríaco, e estudando muito por conta própria, e aí eu lembro que eu recebi alguns amigos da Alemanha, fiquei 2 semanas falando alemão de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro de um momento, quando eu fui deixá-los no táxi, e eu estava falando alemão assim, e nem sentia mais que estava falando, meio que no modo automático. Significa que eu falo alemão perfeitamente? Não. Mas significa que eu falo o suficiente para eu conseguir me comunicar e me divertir no idioma, o que é muito importante. E o mesmo aconteceu no italiano. Uma festa fala: olha aqui, o rapaz fala italiano. E eu comecei a falar italiano com a pessoa ali. O mesmo aconteceu no espanhol, quando eu passei um tempo na Argentina, passei 1 mês e meio lá, e eu cheguei, eu lembro disso como se fosse hoje. Aí eu cheguei lá, já tinha ido à Argentina outras vezes, e eu cheguei lá e falei assim com o cara. E ele falou: por que você está aqui na Argentina? Aí eu falei: não, eu tô aqui para melhorar meu espanhol. Ele falou: pô, mas você já fala tão bem, você vai melhorar o quê? Aí eu falei: pô,
Então eu recebi um feedback bem legal. Ou então lembro de um taxista falou assim: mas como você fala tão bem o espanhol? O el castellano. Como hablas bien el castellano? Eu falei, pô, então acho que eu tô mandando bem, né? Então, assim, foram momentos que me marcaram e eu falei, acho que eu consigo me desempenhar bem nesses idiomas. O mesmo aconteceu na oratória, com o professor Simon Weintraub. Eu tenho vários vídeos com ele aí, e ele falou assim: olha, você é um aluno que vai muito bem, e você está preparado aí para dar palestras, fazer rádio e fazer vídeos e tal. Eu falei, pô, então se eu recebi o selo desse cara é bom. O mesmo aconteceu no teatro, quando eu estava estudando teatro, lá e o Márcio Libá falou: olha, você é um cara midiático, você se comunica bem. Eu falei, poxa, então esses selos de aprovação que foram importantes para mim. Agora, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Agora, o que é importante para você? Por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes você pode colocar esse momento de legitimação, esse momento de eu estou fluente, numa categoria muito alta, que talvez você nem saiba qual seja, né? Então, de repente, não, eu tenho que ter a prova C2 de Cambridge. Eu tenho a prova C2 de Cambridge, né? Do Proficiency in English e o Advanced in English, o nível C2, que é o último nível. Mas quando eu fiz aquela prova, verdade seja dita, eu falei assim, eu vou fazer essa prova porque é um documento importante, é uma credibilidade, né? Você vira uma espécie de um perito em inglês, você consegue, a sua assinatura vale você falando de inglês, inclusive em juízo para recursos judiciais e tal. E você pode dar aula de inglês em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é um documento importante, mas não era aquele momento. Meu momento foi lá, quando eu fui trabalhar na Flórida, e eu já conseguia me virar bem em inglês e já me sentia bem com o inglês que eu estava falando. Depois, dando aulas, eu me senti melhor ainda, porque quando você ensina, você estuda 2 vezes, você aprende 2 vezes, e aí o meu inglês melhorou muito dando aulas de inglês. Eu sempre recomendo aos meus alunos, se você sabe um pouco de inglês, começa a ensinar. Ah, mas eu só sei hi, hello, how are you, where do you live? Ensina isso, começa a ensinar, porque quem ensina aprende 2 vezes. Então, eu deixo aqui, e eu queria contar mais uma história também que é muito legal, da tia do inglês. É muito legal falar bem pelas costas, né? A tia do inglês, ela entendeu essa coisa, ela teve essa intuição, essa inteligência, dessa legitimação. E eu lembro de ter feito a imersão dela como aluno para aprender com ela. E eu lembro que tinha um momento lá que eu não posso contar porque é tudo uma coisa secreta que você tem que participar, que é uma imersão muito boa. E ela tem um momento de legitimação, onde você recebe esse stamp e você começa a acreditar mais no inglês que você tem. Porque você acreditar, você falar com confiança, você realmente acreditar naquilo que você fala é fundamental para você transmitir a credibilidade em inglês. É por isso que eu pergunto aos meus alunos, qual nível você se considera em inglês de 0 a 10? Porque a partir daí eu vejo como a pessoa enxerga a sua autoavaliação do inglês. E a partir daí a gente tem muito trabalho a fazer, né? Uma avaliação, como é que eu vejo, como é que o aluno enxerga o próprio inglês. É por isso também que eu recomendo os meus alunos a se gravarem, a fazer vídeos falando inglês. Eu costumo acompanhar o processo todo em vídeo e tudo mais. E se você quer se aprofundar e acelerar o seu inglês, faça o meu treinamento, que o link está aqui na descrição. Está numa super promoção. Entra lá no meu site. Todas as informações estão lá. É um treinamento completo, do absoluto zero até a fluência em inglês, que é falar bem e ser bem entendido. E é por isso que eu falo que é um treinamento. É igual você vai pra academia, o cara tá enorme de gordo, ele vai pra academia, ele vai emagrecendo. O cara já tá sarado, ele faz o treinamento, ele melhora. Então ele funciona em todos os níveis. Eu quero terminar aqui com uma pergunta que você pode deixar nos comentários. O que falta para você realmente acreditar e estar fluente no inglês? Segunda pergunta, o que está te impedindo de atingir o nível que você deseja no inglês? Eu espero a sua resposta nos comentários e se eu puder te ajudar nisso, será uma grande satisfação de te ter como meu aluno. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidec.
Me segue aí pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá rolando muita coisa por lá também. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.